Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Quem fala com vocês é o pastor Jorge César e o pastor Eliseu, e é um prazer para nós muito grande estarmos aqui na 34ª edição do programa Escola Dominical. A notícia boa que nós temos é que Jesus é bom, ele continua bom e nessa condição abençoando todo o seu povo e a sua igreja. E a todos os irmãos que nos assistem ou nos ouvem pelos meios de comunicação, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de nós e que ela habite abundantemente em nós. Hoje estamos a estudar a lição de número 8 de 22 de maio de 2022. Sendo verdadeiros, esse é o título. E a imagem que aparece aqui na lição é exatamente um rosto com a metade coberta por uma máscara. Isto é, tirando a máscara, sendo verdadeiros. Isso é muito bom. Texto áureo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmos 32:2. Verdade prática, Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou por outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu até vou repetir esse texto áureo, pastor Eliseu, porque, olha, não é brincadeira. Eu creio que o comentador estava muitíssimo inspirado quando escreveu esse texto áureo. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, digamos assim, com más intenções. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou por outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Que Deus tenha mesmo muitíssima misericórdia de nós, para que não hajamos, nem nos comportemos dessa forma. A leitura em classe se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 4, onde Jesus continua o Sermão do Monte. E para essa leitura eu quero convidar o pastor Eliseu, e com certeza nos fará brilhantemente essa leitura. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Nada melhor do que orarmos agora e pedir a bênção de Deus para a ministração desta aula. Então ore comigo. Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de infinita misericórdia. É exatamente confiado na tua misericórdia, na tua bondade, que nós chegamos diante de ti neste momento, para que, Senhor, tu venhas e nos cubra com a tua verdade, tu venhas e nos cubra com a tua misericórdia, tu venhas e nos cubra com a tua bondade, para que possamos ministrar esta aula debaixo do temor do Senhor e das tuas misericórdias. Fica conosco, abençoe a cada um de nossos alunos, de nossos colegas, nossos companheiros de escolas bíblicas dominical. Pai amado, que a tua presença seja em nós, em nome de Jesus. Amém. E assim nós prosseguimos a nossa aula. Olha, a introdução colocada diretamente pelo escritor da lição, ele enumera 4 objetivos aqui que nós precisamos alcançá-los. A primeira coisa que ele fala, o ensino de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo, número 1, de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Segundo objetivo, é uma consequência de quem vive esses valores
é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Profundo, muito profundo. Terceiro, além de vigiar, e eu quero acrescentar uma palavrinha aqui, além de providenciar e nos prevenir contra a hipocrisia. E a número 5, as boas obras, as boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. É interessante observar que não basta apenas dar esmolas, é preciso que o coração também seja dado. Exatamente isso. É preciso que o façamos debaixo do temor do Senhor e não querendo atrair nenhuma glória para nós, como se nós fôssemos bons ou bonzinhos, mas o façamos sim, debaixo do temor do Senhor, debaixo da misericórdia de Deus, porque Jesus é misericordioso e a misericórdia dele nos alcançou, e acobertados pela misericórdia de Deus, nossos atos de misericórdia também são atos misericordiosos. Debaixo da bondade de Deus, que nos alcançou por meio de Jesus Cristo, os nossos atos de bondade também são atos bondosos. E isso só é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nenhuma pessoa por si só, ela é boa ou misericordiosa. Os atos humanos não se equiparam a isso. Nada. Mas sim, quando acobertados pela bondade e a misericórdia de Deus, então é que uma pessoa pratica misericórdia ou pratica bondade. Atos meramente humanitários são deveres humanos e não representam nem bondade, nem misericórdia. Meu Deus, então é só misericórdia mesmo, para que nós consigamos alcançar a misericórdia de nosso Deus e os nossos atos serem considerados também como sendo de misericórdia e não de hipocrisia. Pastor Eliseu, como que o senhor vê essa questão das esmolas, desse ato que na verdade é um dever humano, e para que seja revestido de bondade e de misericórdia da parte de Deus e não seja hipocrisia? A Bíblia trabalha isso com muita profundidade, com muito carinho, com muita atenção, para que nós compreendamos o cerne de tudo que move a nossa vida, ensinada pelas Escrituras, quando Jesus diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor responde tudo isso. E quando o pastor João César fala de práticas com segundas intenções ou com más intenções, então está levando-nos a pensar no amor ali de 1 Coríntios capítulo 13, diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, não tivesse amor, nada seria. Ora, como eu posso dar o meu corpo para ser queimado, distribuir toda a minha fortuna e mesmo assim isso não ser de coração, isso não ser por compaixão, isso não ser com intenções de servir ao próximo? O que Deus está nos ensinando através desta lição é que tudo que nós fazermos ou fizermos, precisamos fazer para a glória e honra do nome do Senhor. Quando fazemos para nos aparecer, quando fazemos com intenção de agradar a nós mesmos, com o objetivo de receber algo em troca, não estamos fixados, alicerçados neste amor conhecido por todos nós como o amor ágape, o amor divino, que se entrega pelo outro. Então, esta lição vem trabalhar essa definição de hipocrisia, porque nos dias de Jesus eram épocas que haviam muitos hipócritas. E aqui, um problema sério, porque essa hipocrisia estava ali na religião, entre os religiosos.
Onde não podia estar, né, pastor? Onde não podia estar, exatamente. Encontrar hipocrisia em outros lugares é normal. A palavra hipocrisia, ela vem de ator, de ação, de apresentação teatral. Deus não quer que nós sejamos apresentadores, atores. Deus quer que nós vivamos a realidade do que somos. Daí o tema da lição, sendo verdadeiros. Mas Jesus tem que confrontar esse povo dessa época. E eu disse que eles eram muito hipócritas. Naquela época havia muita gente assim. Mas e hoje, será que não existe? Dentro das igrejas? Será que eu dou a minha oferta realmente, como diz a Bíblia, dou com a mão direita, mas a esquerda não está vendo? Será que quando eu entrego um presente para alguém, eu não estou visando receber outro? Quando eu jejuo, que nós vamos ver já, eu fico comigo mesmo e Deus, apresentando a minha necessidade, a minha carência, e dizendo: Deus, estou me sacrificando porque acredito que, humilhando a minha carne, o Senhor terá misericórdia de mim. O mundo não está preocupado com esse tipo de ação porque eles não entendem de uma generosidade ou de um amor que não precisa, que se doa, mas que não busca nada em troca. Então, é por aí, pastor, que nós vemos essa questão da hipocrisia, que é tentar publicar aquilo que eu vivo, quando Deus diz: faça as coisas em secreto. Você não precisa expor nada, você não precisa dizer que fez. Faça e deixe que eu publicamente, ou deixe que eu te retribua na hora certa, quando preciso, porque eu sou fiel. E o interessante é que Deus consegue ver aquilo que nós fazemos em oculto. É da palavra do próprio comentador, quando ele diz: uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, isso é um ato hipócrita, é um ato de hipocrisia, e não um ato de que a pessoa é verdade, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé. Então, com certeza, tudo isso que o senhor mencionou faz parte do teor da nossa lição, e é bom entender que o hipócrita, ele sempre apresenta o que ele não é. Ele faz papel de outro, de outrem, e ele apresenta aquilo que ele não é. E, na verdade, Deus quer que nós sejamos o que nós somos, e não aquilo que nós não somos. Então, para nós não funciona essa questão aqui de querer simplesmente apresentar o papel de outrem. Nas ocasiões de catástrofes que a rede social publica: olha, está precisando de uma ajuda humanitária lá para tal cidade, ele nem sabe aonde, nunca viu nem ninguém, se comove e faz as suas doações. Parabéns, Deus abençoa. E ao lado da casa dele tem alguém perecendo de fome e ele nunca consegue dar uma barra de chocolate. Como o senhor avalia isso nessa questão? Se é só falta mesmo de informação, é falta de condoer com o que está vendo, ou é uma forma de se aparecer nas redes sociais? Nós encontramos isso não somente nas redes sociais, mas também no nosso dia a dia. A finalidade principal, dá para a gente observar, é propaganda. Então, eu tenho um produto para vender e, doando, alguém será tocado em seus sentimentos, em suas emoções, e acabará se tornando um devoto, um fã, uma pessoa que me valorizará e automaticamente comprará mais em minha empresa, estará mais ligado ao meu comércio, porque a propaganda é a repetição de alguma coisa. Quando eu gravo alguma coisa em minha mente,
Então eu consigo lembrar e na hora da compra eu sou levado impulsivamente a pensar exatamente naquilo que me tocou em algum momento. Então, se alguém doa algo, ele acaba tocando pessoas que estão à frente. E, com isso, acabam recebendo também o retorno. Quer dizer que Se em alguns essas casos, pessoas doam, né, pastor, sem retorno é uma coisa. Agora, quando elas doam com esse propósito, Deus é quem sabe disso. quer dizer que em alguns casos, então, é mais uma via comercial do que uma ação De amor, de molhada generosidade, aqui, de umedecida pela compaixão. compaixão de Deus, né? Exatamente. Que Então, Deus tenha misericórdia e nos guarde disso. E Mas aí- sempre que alguém precisar e pedir, façamos nossas doações com coração puro, não com outros interesses. porque é possível, né, pastor, fazer mesmo pela televisão ou em mídias, doar, ajudar de repente um local onde estão em guerra, onde houve um terremoto, crianças que precisam, N situações que suplicam o estender das mãos de alguém que pode estender as mãos, mas que isso seja feito de coração. Quando se faz com intenção de se aparecer, de comércio, de receber em troca, Deus está vendo. E aí vem o nosso segundo subponto falando sobre essa justiça pessoal, né, pastor? Uma justiça que a pessoa se aparece como um santo, como uma pessoa pura, como alguém com um coração super bondoso, uma pessoa maravilhosa. Entretanto, na convivência pessoal, perceberá que aquela pessoa não é aquilo que está sendo apresentado, ele é apenas um ator. E voltando à questão, pastor, da justiça pessoal, a Bíblia vai dizer assim, em Isaías 64, versículo 6, que toda a nossa justiça, ela é considerada um trapo de imundícia. Como que funciona esse negócio? Pastor, isso aí é muito difícil. Juntando toda a nossa justiça num passe de um mulambo. Que a mineira entendeu o que eu falei. Mineiro fala mulambo. Mulambo é um trapo sujo que só serve para o lixo. E algumas não. A Bíblia diz que a justiça nossa, a humana, não passa de um mulambo, de um pano velho, sujo, que não sirva para mais nada, senão mesmo para o monturo, para servir de esterco, de adubo, qualquer coisa por lá, menos para ser utilizado pelo ser humano. Então, de que adianta a gente se esforçar, tentar apresentar a nossa justiça, nossas boas obras para aparecer-se? Deus olha e fala assim: estás enganado. Tudo que você faz só terá algum resultado se a minha misericórdia estiver ali. E o pastor citou muito essa palavra misericórdia, que ela tem o sentido de uma miséria por parte do homem e uma cordialidade por parte de Deus. Então Deus, ele é generoso, ele é cordial e vê a miséria do ser humano e ele estende a mão e faz com que algo aconteça. Então, se Deus está abençoando o teu ministério, você consegue pregar, as pessoas se salvam. Você consegue cantar, as pessoas se alegram, a igreja se alegra. Você consegue dar uma boa aula de escola bíblica dominical, interpretar a lição, traduzir ali, dialogar com os alunos, porque a aula deve ser dinâmica, ela não pode ser uma transmissão de conhecimento, a gente precisa estar focado no que o aluno está aprendendo, no que ele está sentindo e como ele vai agir. De repente consigo dar uma boa aula, mas será que essa boa aula está sendo apresentada realmente de coração ou eu estou confiando na minha própria justiça? É a misericórdia de Deus que me faz lecionar, trabalhar, estar onde estamos. Nós vamos, no decorrer dessa lição, perceber que Deus é quem sustenta tudo. Se der uma baixada de pressão em nós, a aula já atrapalhou, não conseguimos dar a nossa aula, não conseguimos resolver mais nada, porque é só misericórdia. Se tiver tossindo, já não consegue, né, pastor? Exatamente. Aqui no segundo item que o senhor falou sobre a justiça pessoal, no finalzinho dele,
há um conselho do comentador para todos nós. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Meu Deus! Um dia eu ouvi uma frase de alguém bem estudioso e que ele até queria mesmo dar uma liçãozinha em todos nós. Ele falou assim, olha, tem gente que tem orgulho de ser humilde. Eu vou repetir. Tem gente que tem orgulho de ser humilde. Quer dizer, perdeu a humildade. Não é humildade. Tem orgulho de orar muito. Quer dizer, perdeu a oração. Tem orgulho de jejuar. E tem orgulho de ofertar. Já perdeu a oferta, perdeu o jejum, perdeu a oração, porque são coisas que devem ser feitas secretamente. Apenas Deus conhecendo nosso coração e as nossas intenções. Bem, não quer dizer que eu possa dar minha oferta, não posso dar minha oferta publicamente. Claro que posso, sem nenhum problema. A intenção é que não pode ser para que eu me apareça, para que todo mundo, palminhas para ele, palminhas para ele. Já ganhou o galardão aqui na terra e acabou perdendo, foi tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu o galardão, perdeu, foi tudo. Pastor Eliseu, no terceiro item desse primeiro ponto, quase no finalzinho, há uma fala de Jesus aqui muito interessante. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Por favor, o que o senhor consegue extrair daí para nos ajudar? Ele está falando sobre as 3 práticas da ética cristã, fundamentada nas falas de Tiago, aquele que escreveu a epístola, né? Então, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso, perverte a piedade. Esse assunto ele começa falando que o nosso servir ao próximo, ele é um culto a Deus. Interessante, Tiago vai trabalhar em cima disso, dizendo que o nosso serviço ao próximo é um culto a Deus. Porque muitas pessoas interpretam culto diferente, ele pensa que culto é apenas quando estamos lá na igreja, quando estamos reunidos com um grande número de pessoas. Tem alguns que têm até dificuldade de cultuar se tiver pouca gente na igreja. E não é isso, o culto, ele é um serviço, uma oferta, uma entrega. Uma pessoa que você cuida em casa, necessitada, de repente um cadeirante, uma pessoa que está com Alzheimer, mal de Parkinson, ou qualquer outro tipo de necessidade, e que você carinhosamente cuida dele, até mesmo um pai, uma mãe de idade. Nós hoje vivemos numa época que por qualquer coisa o filho está enviando um pai, uma mãe para o asilo, nem por qualquer coisa, nem por muita coisa deve ser feito isso. Nós precisamos ter o cuidado, e a Bíblia vai dizer isso em Provérbios, não abandonar a sua mãe, o seu pai, quando estes estiverem na idade. Tudo isto é fazer um culto. Então, a pergunta do pastor é, que essa religião sensacionalista e espetacular acontece, ela apresenta, ela caracteriza o apresentador, o religioso, como um dissimulado, como uma pessoa que está pervertendo a piedade. Ele jejua e perverte a piedade. Ele ora, que são os 3 passos aqui, ele ora, perverte a piedade. Ele oferta, quer dizer, o segredo aqui é entregar. A finalidade bíblica é entrega. Eu entrego o meu culto, eu entrego a minha oferta, eu vou em oração e me prostro, me curvo, me dobro, estou me entregando, estou descendo. Eu jejuo, eu me acabo, eu me rendo, eu falo, Senhor, eu abro mão até da comida, que a comida é o que dá a subsistência, a substância para a subsistência. E eu estou dizendo, eu abro mão da comida por ti, Senhor,
entrego a minha vida. É como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, eu estou o dia inteiro entregue à morte, estou pronto para ir para o matadouro. Com essa atitude, eu estou dizendo que eu estou pronto para descer e estou descendo, que eu não sou nada. Resumindo isso, é o que diz Paulo em Gálatas 2:20, Romanos 6, e versículo 6 e também o versículo 11, eu estou morto para o mundo, não vivo mais eu. Então, cada vez que eu me apresento assim, que eu me entrego, que eu entrego o que tenho, que me curvo, eu estou morrendo para mim mesmo. Aí a pessoa utiliza a oração, aquilo que é piedade, aquilo que é uma devoção, aquilo que é algo totalmente oposto, ele faz se tornar o contrário, ele utiliza isso para se apresentar, para se engrandecer. Eu oro 2 vezes ao dia. Lembra lá daquele fariseu e o publicano que entrou no templo? Ele falou, Senhor, eu não sou como esse publicano, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu sou uma pessoa de oração. E ele começa a se apresentar, e Jesus disse, este saiu de lá, mas não justificado. Agora, o pobre publicano que não tinha coragem nem de levantar a cabeça, ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. A finalidade da oração, do jejum, repito, e da oferta, é que eu me curve, mas aquela pessoa que é dissimulada, ele tem coragem de utilizar esses recursos que Deus nos deu para nós adentrarmos ao mundo espiritual, resolvermos coisas tremendas no mundo espiritual, dissiparmos organizações demoníacas, forças do mal, libertarmos enfermos de suas enfermidades, pregarmos o evangelho, vermos vidas salvando-se, e utilizamos elas agora para outros fins. É uma verdadeira atitude de dissimulação, que é um sensacionalismo conhecido por nós como uma atitude de espetáculo, de artista, de teatro, que aí nós vamos para Mateus capítulo 23, tem 8 ais. 8 ais que Jesus apresenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que anda pelo mundo inteiro aí para conquistar uma pessoa para o reino, e depois que você conquista ela, você faz ela 2 vezes mais condenada ao inferno. Será que existe hoje isso na igreja? A pessoa luta para alguém se converter, depois que converte, ele escandaliza de uma tal maneira a forma que ele age, de tão teatral que ele é, as ações dele, que acaba escandalizando essa pessoa, volta para o mesmo caminho e se torna 2 vezes pior do que antes. E aí vem tantos ais, ai de vós que são com o sepulcro caiado, ai de vós que inventam tantas coisas, fazendo jejuns, mas não lavam o rosto, não escovam o dente, fica ali moribundo para que todo mundo veja que ele está coitadinho, aquele dia ele está numa situação. E outros, eles apresentam de forma diferente, mas depois que eles jejuaram, ele fala, eu jejuei 40 dias, jejuei 1 semana, eu orei 3 horas seguidas. E ainda posta na rede social. Posta na rede social. Pastor, acontece isso entre nós? O senhor está falando que posta, isso é corriqueiro, isso é muito raro acontecer na igreja? Pastor, eu vou querer entender que isso aí é raro estar acontecendo, mas não pode facilitar que a coisa vira rotina. Mas eu creio que tem muitos irmãos ainda que ainda são muito sinceros, que oram, que jejuam, que ofertam, que dizimam, com o coração contrito. Eu creio que a maioria ainda faz isso com o coração contrito. Mas não há de duvidar que surja em nosso meio muitos que querem se aparecer, se escondendo atrás de um falso jejum, de uma falsa oferta e de uma falsa oração. Aquilo que é feito só para impressionar as pessoas e o auditório. Eu ainda acredito que tem muita gente
que ora com sinceridade, que jejua com sinceridade. Olha aí, engasgando aqui já, a idade está vendo. Mas que com certeza existem pessoas que oram com sinceridade, aquele coração contrito, aquela alma lavada, e assim a obra de Deus ela prossegue. Ainda tem muita gente orando, ofertando, dizimando, com o coração puro mesmo, eu creio, pastor. Mas entrar no quarto, quando Jesus fala, tem que entrar no quarto, fechar sua porta, como que fica? Às vezes nós oramos até em público, às vezes a igreja fica sabendo que nós estamos jejuando, nós vamos jejuar, aí, às vezes fala até aquele jejum congregacional, a igreja toda está sabendo. Isso não perde também a recompensa, pastor? Não perde, pastor. Isso é muito bom quando a igreja tem um líder que estimula os irmãos à prática da oração, à prática do jejum e também à prática das ofertas congregacionais. O apóstolo Paulo, ele nos dá ele lança um flash sobre isso, quando ele explica sobre os dons espirituais, pessoas que falam mistério com Deus, pessoas que falam mensagens em mistério, que são para que alguém possa interpretá-la, e quando a pessoa, ela ora também, ela ora em mistério. Aí nós podemos entender, assim como tem variedade de línguas que servem como oração restrita entre a pessoa e Deus, há também ofertas, há também jejuns e orações que são restritas. Pessoa e Deus, entra no teu quarto, é um propósito que ninguém precisa ficar sabendo. Mas há momentos na variedade de línguas que ela é uma mensagem para a igreja e ela precisa ser exposta na igreja e é preciso que haja interpretação. Então, há também momentos que o líder precisa estimular os irmãos para a oração congregacional, para as ofertas congregacionais. Vamos construir um templo? Vamos! Todos os irmãos ofertam, todos os irmãos contribuem, trabalham, se doam. Isto é muito bom. Parabenizo os líderes que fazem isso, estimulando os irmãos à prática do bem. Mas o ato de ele trabalhar visível, o ato dele doar visível, o ato dele agir visível, não quer dizer que ele quebrou o segredo de Jesus lá. Porque o segredo dele não é de ser visto. Ele está sendo visto, mas é porque Jesus já está mostrando o que fez no coração dele, e ele de livre e espontânea vontade, ele está doando, porque foi estimulado a fazer isso, e não por exibicionismo, para se mostrar maior ou melhor do que alguém, é o que eu entendo, pastor. Eu também entendo assim, embora reconheço que às vezes somos, e todo crente é tentado a ir um pouquinho além. Deus tocou, ele está fazendo isso de coração, mas receber um pouquinho de glória também para aquilo ali, parece assim que somos tentados, né? É a tentação, está aqui. E está a tentação. E aí é onde eu chamo o ponto para que o irmão tenha atenção. Tem pessoas que quando ele menos descuida, ele começa a se expor naquela devoção, naquela entrega que ele fez, e aí até aquele limite, ele estava servindo a Deus, estava de coração, mas a hora que ele começou a se expor, ele está desfazendo tudo aquilo que ele fez. Que Deus tenha misericórdia, que a gente não perca o nosso sacrifício. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, o segundo ponto. Auxiliando o próximo sem alarde. Auxiliando o próximo sem alarde. Como que a gente consegue fazer isso? Como auxiliar sem fazer uma alarde, né? Aqui nós temos a palavra generosidade, que é uma expressão que ela tem o significado de resolver o problema completamente. Então, quando eu estou diante de um problema com o próximo, a pessoa está ali necessitada de pão, de alimento, de um estender a mão, como aquele homem que estava a caminho de Jericó, e ele foi ferido na estrada, e o samaritano desceu do cavalo, da cavalgadura, e o socorreu ali, levou para a estrebaria.
eu preciso resolver o problema de forma completa. Não adianta chegar lá e passar um óleo e deixar a pessoa caída lá. A generosidade é resolver completamente. De repente, aquele homem poderia ter olhado, até passado um óleo, feito alguma coisa, de repente até levado ele até uma altura, até um vizinho próximo, mas não teria levado ele ao hospital. Quer dizer, teria sido isso de uma forma de coração, como está aqui? A motivação dele, ele fez aquilo por obrigação ou por motivação? Tem alguém acidentado na rua, ele está acidentado, se eu não parar o carro para socorrer, depois a justiça vem em cima. Então eu tenho que pegar, levar essa pessoa até o hospital, e aí depois eu fico reclamando, sujou meu carro, não sei o que fez e tal. É exatamente isso que é o texto que está aqui, o pastor João Miceli está perguntando. É possível a gente auxiliar o próximo sem alarde, sem se proclamar? É possível, mas muitas pessoas auxiliam e depois que auxiliam começa a contar a história. Alguns até fora de contexto, ninguém quer saber daquilo. Do que fez, né? Em alguns casos reclamando, que se torna muito pior, além de um alarde, ainda uma murmuração. São dois pecados aí, dois erros que devem ser cometidos. Então, quando eu socorro alguém, livrei, abençoei, ajudei, entendo que foi a misericórdia de Deus que me capacitou para aquilo, eu fico quieto, porque eu sei que lá na frente Deus vai me recompensar. A Bíblia diz: aquele que auxilia o pobre, ou que dá ao pobre, empresta a Deus, e Deus lhe pagará o seu benefício. Mas se eu proclamei, alardeei a situação, então não tenho mais por que receber de Deus o pagamento. Já não emprestou mais nada. Não emprestei mais nada. Que Deus tenha misericórdia mesmo. Você já percebeu que nosso tempo está quase acabando, pastor? Sim. Então vamos para o terceiro ponto. Deus contempla o bem que realizamos. Deus vê tudo. Deus está vendo, Ele vê o que está sobre a terra, na terra, no centro da terra, abaixo da terra. Deus vê o todo, Deus vê tudo. E o importante é que o nosso coração, o senhor começou falando sobre o bom samaritano, e ele conclui aquele assunto sobre quando alguém pode ofertar e que todo mundo está vendo, mas no coração dele ele não tinha intenção de alardear aquilo. Todo mundo viu ele pegar aquele rapaz, chegar com ele no hospital, internar ele lá, pagou a conta. Isso não foi oculto de ninguém. Mas no coração dele, ele não saiu tocando trombeta, fazendo uma campanha em cima daquilo que ele fez, que eu sou bonzinho e etc. Não, aquilo ele fez com motivação de um coração puro, sincero. É isso que Deus está pedindo de nós. Então agora, eu penso que o senhor vai poder nos explicar como que Deus contempla o bem que nós realizamos e qual a forma de Deus retribuir isso, ainda que seja um pouco aqui, um pouco na eternidade, ou muito aqui, muito na eternidade, porque eu acho que nós já temos demais, acho que nós já temos sobrando. Quando nós nascemos, nós ganhamos roupa, eu não sabia que eu tinha que usar roupa, me botaram um monte de roupa por lá, lavaram as minhas roupas. Quando eu adoeci, me levaram ao médico, cuidaram de mim, eu não sabia de nada disso. Cresci, Deus já preparou uma casa, morei naquela casa muitos anos. Olha, comida, eu não sabia de onde vinha comida, e chegava prontinha na minha mão para comer, colocava na minha boca. Gente, Deus já fez mesmo, poderia até usar demais por todos nós. Então, na verdade, o que o senhor entende dessa coisa que Deus está contemplando aí, o que nós realizamos? Deus nos ensina em tudo, até pregar o evangelho, que é a missão mais importante que tem na terra. Romanos capítulo 10 vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. É muito bonito quando você vê jovens, crianças, adultos
saem pelas ruas para evangelizar. E ir atrás de uma alma é muito importante. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. É um trabalho preciosíssimo feito por Deus, feito para Deus. E quem foi o primeiro missionário? Jesus, se a gente for olhar, a Bíblia, Deus enviou seu Filho ao mundo, porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu para morrer por nós, a fim de que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Começa aí, ele já começa nos ensinando a ir, a fazer missão, ele entregando o seu próprio Filho. Então ele está dizendo para nós, entrega você também a sua vida, entrega também o seu trabalho, o teu serviço, eu estou vendo. E Deus contempla as nossas necessidades, nós temos inúmeras necessidades. Se fôssemos orar aqui, pedir para que cada um faça um pedido a Deus, cada um de nós teríamos uma grande necessidade, não só as pequenas, mas teríamos uma grande necessidade para suplicar. E me chama a atenção aqui, pastor, Mateus capítulo 6 e versículo 8, que diz que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Meu Deus, por que vamos pedir e ele já sabe? Então, se ele já sabe, não deveríamos pedir. Não precisaríamos pedir? Alguém pode ter essa lógica, mas não é isso. Deus quer que você vá com amor, que você expresse essa dependência dele, e você diga, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. O conselho da palavra de Deus pode ser comparado à dependência de um bebê. O bebê está lá chorando e se o pai ou a mãe não for socorrê-lo lá no berço, ele vai morrer, porque ele não sabe andar ainda, não sabe nem descer do berço, mas ele está certo que o pai ou a mãe vai socorrer, e ele chora e já vem o socorro. Deus quer que a gente entenda claramente que nós não sabemos nem descer do berço, nós não sabemos fazer nada, e aí vem João 15,5, diz, sem mim nada podeis fazer. Então, eu entendendo isso, eu vou aos pés do Senhor da forma correta, e clamo a Ele, e Ele que já sabe antes de eu pedir vai auxiliar-me, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E aí, à medida que o meu coração está puro diante de Deus, para auxiliar o necessitado, o carente, para servir ao Senhor, para me preparar também para fazer a sua obra no sentido de orar, jejuar, então ele já prepara a recompensa para cada um de nós. Daí vem o que está em Hebreus 6 e 10, Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Nós esquecemos muita coisa, Deus não esquece nada. Deus não vai deixar passar nada, tudo aquilo que você fizer. E aí vem o que está em Mateus capítulo 10 e versículo 42, que até um copo de água que você der a um pequenino, aí vem a expressão, de modo nenhum. Olha onde está a capacidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. De modo nenhum você deixará de receber a sua recompensa. Mas esse de modo nenhum, se você fez de coração, se eu fiz de coração, se nós fizemos com amor. Lá no tribunal, nós vamos para o tribunal e muitas pessoas pensam que vão ser recompensados pela inumerosidade de trabalho que ele fez. Eu ganhei tantas almas, tem gente que costuma contar as almas que ganhou, né? Eu não sei como que consegue essa contagem, pastor. Eu fico impressionado também. Como que você sabe, né? Que foi você que ganhou. Que foi você que ganhou. Às vezes a pessoa está jejuando por uma pessoa, orando por uma pessoa, convidando ele há um ano. Aí de repente ele consegue, vai carregando aquela pessoa, chega lá, Jesus salva e a pessoa volta para casa, ele vai cuidar, vai levar ao batismo e você lá está lá contando uma alma, 2 almas, 3 almas. E Deus fala assim, mas que hipocrisia. De repente eu só fiz o apelo. Às vezes só fez o apelo. Às vezes a pessoa já decidiu aceitar a Jesus, não foi nem pela mensagem, foi por um hino que foi cantado lá no início. Às vezes não foi nem por um hino, foi porque no culto tudo é serviço a Deus, às vezes pela humildade de uma criança. Ou por trabalhar junto com outra pessoa que falou de Jesus para ela, então ela vai... Pela recepção do porteiro na porta, às vezes ele se empolgou fala assim, não, só pode
Deus toca a vida dele quando ele é recepcionado por um porteiro à porta, e ali ele já decide aceitar a Jesus, e aí fico eu contando as almas. Então, são situações que nós precisamos tomar cuidado, porque vai haver recompensa até por um copo de água, se isso foi de coração. E lá no tribunal, o que será avaliado não é a quantidade de serviço. Não importa se você cuida de uma igreja de 5.000 membros, ou se é 5 membros, lá no fundo de uma linha. Deus está avaliando o amor que você está fazendo esta obra. Por isso, faça com amor. De repente, não é nem uma alma que você está cuidando é de uma pessoa necessitada, um cadeirante. E quando chegar no céu, o seu amor foi tão grande, a devoção do seu amor, a entrega sua foi tão grande, sem interesse qualquer, que você chegará lá e terá uma grande recompensa e vai se assustar com o tamanho da recompensa, ou alguém vai ficar admirado, mas essa pessoa não era um ganhador de almas. E quem disse que é só ganhar almas que terá recompensas no céu? Se Deus te chamou para cuidar de um doente, é ali que Deus quer te recompensar. Se Deus te chamou para cuidar da porta, você não é um evangelista, é ali que Deus quer te recompensar, faça aquilo ali com amor. Se Deus te chamou para você, de repente, ser um hospitaleiro, receber pessoas na sua casa, faça isso com amor, porque é ali que vai dar recompensa lá no tribunal. Então é esse o assunto que está se tratando, e a recompensa que Deus vai dar, essa recompensa que virá lá no tribunal, e que Deus vai recompensar cada um conforme a Bíblia diz as suas obras. Deus é maravilhoso, Ele tem um jeito muito especial de avaliar, de valorar tudo isso que nós fazemos na obra dEle. E com certeza ninguém ficará no prejuízo, não. Tudo que faz para Deus haverá mesmo uma recompensa. Esse é o Deus que recompensa. Deus, Ele nos recompensa porque nós não tínhamos como ter recompensa da parte dEle. Então, Ele cria meios para que nós façamos alguma coisa para que Ele nos recompense. Por exemplo, Ele nos dá o talento, Ele nos dá a condição, Ele nos dá a oportunidade, nos dá o meio para que nós façamos para Ele nos pagar pelo que Ele nos fez. É um Deus maravilhoso, bondoso, e o meu vocabulário não dá para explicar isso não. Quando Jesus enviou os discípulos dele, primeiro ele enviou assim, falou assim, vão, não leve alforge, não leve sacola, não leve nada, vão com uma muda de roupa e façam a obra, porque vocês estão indo como ovelhas no meio de lobos. Lá na frente, Jesus disse, agora vocês se preparem, agora vocês vão com espada, Jesus disse, agora vocês já vão com bornais. Jesus já os enviou de uma forma diferente. Por quê? Lá no final. Porque é uma simbologia, dá a entender como que, quando nós fazemos a obra de Deus, e com o tempo, Deus tem um interesse em nos recompensar aqui na terra também. E às vezes, devido muito tempo, quantas vezes a gente chega numa casa do irmão, o irmão prepara aquele alimento gostoso, às vezes é o pastor, a pessoa chega a dar um presente, a gente fala, meu Deus, a gente fica até acanhado de receber o presente, fala, Jesus, eu não mereço isso, não mereço nada disso, Senhor, por quê? Quando comecei como pastor, pastoreando igrejas pequenas, mas começando, era uma situação, depois eu olhava Deus me abençoando tanto, eu ficava me perguntando, Senhor, para que tudo isso, Senhor, o que eu faço? Então a gente acaba ficando com vergonha de tudo aquilo que Deus faz, mas é a vontade de Deus te recompensar aqui na terra. Entretanto, há momentos que a luta é tão grande que não somos recompensados aqui, porque as circunstâncias não nos proporcionam isso. Paulo correu muito, sofreu e não teve muitas recompensas. Daí ele diz, olha, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, de maneira que não estamos atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, Deus gostaria de nos recompensar aqui na terra, mas Ele sabe que essa recompensa aqui é muito supérflua, é muito pouca. Ele quer mesmo nos recompensar com coisas eternas. Então,
Se você está sofrendo, mesmo que você está trabalhando, a coisa está difícil, Deus está dizendo, aguarda mais um pouquinho, meu filho, porque o que eu estou preparando, não vou deixar de te recompensar por nada. Eu gostaria de te recompensar aqui, mas a árdua tarefa que eu tenho para você, eu não vou te poupar agora não. Faça mais, trabalhe mais, sofra um pouquinho mais. Eu espero algo a mais de você, eu preciso de um resultado maior e eu sei que isso não vai ser fácil para você. Gostaria de te dar facilidades maiores agora, mas não é o momento. Entretanto, estou preparando algo muito maior para você depois. E em alguns casos, Deus já consegue nos abençoar aqui, sem que haja problema no nosso ministério e que a gente consiga desenvolver o ministério de uma forma tranquila, e mesmo assim, tem algumas pessoas que têm o privilégio de já serem abençoadas aqui, com recompensas aqui. Mas se não formos aqui, que não houver chance, saiba que na eternidade está nos esperando. Glória a Deus! Já finalizando mais uma aula da Escola Dominical, nós queremos agradecer a audiência de todos os nossos professores, alunos, superintendentes, dirigentes de igrejas, de congregações, enfim, essas palavras que foram ditas aqui. Deus às vezes nos proporciona maiores dificuldades quando você pensa que não está tendo nem recompensa pelo que está fazendo, é porque Ele está preparando algo maior, algo mais esplêndido, algo melhor para você. Fique tranquilo, porque Deus é o Deus que sabe recompensar. Você que é professor, que é superintendente, que é dirigente de igreja, olha, se esforce. Deus está vendo. Este é o Deus que vê. É o Deus que vê o seu esforço para lecionar a sua classe, para conseguir arrebanhar seus alunos, para conseguir fazer um trabalho. Deus está vendo. Não desanime. Siga firme, pastor, tem um aluno só, não desista dele, não feche sua classe, não feche a sua congregação, não feche a sua igreja, porque tem poucos membros. Ao contrário, se anime, que isso lhe produza entusiasmo, que isso lhe produza motivação para trabalhar mais e mais e mais, sabendo que o nosso Deus vê, Ele sabe o esforço que você está tendo. Então vamos em frente, não desista. Jesus é bom e Ele quer te abençoar. Pastor Eliseu, com as palavras finais e orando para encerrar a nossa aula. Deus abençoe a cada professor, superintendente, aos nossos pastores, alunos, todos os que assistem estas aulas, que estão sempre nos acompanhando, que Deus recompense poderosamente. Abençoe também o nosso pastor Nelson Lutemberg, com toda a sua lida, e que ele continue sendo cada dia mais renovado em suas forças para esse grande serviço, essa grande obra, a direção da nossa convenção e também hoje ali na presidência do campo em Porto Velho. Querido Deus e poderoso Sim, Mestre, nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Suplicamos, meu Mestre, que as Tuas copiosas bênçãos não faltem sobre a vida de cada professor. Que haja, Senhor, um contato ali pessoal entre professor e aluno, que haja preocupação de cada professor em cuidar das necessidades de cada aluno em particular, o visitante que chega na sala, que possa ser bem recebido, bem atendido. Ah, Pai, aqueles que de repente estão passando por algumas necessidades, dá sensibilidade a esse professor para perceber algumas necessidades que não estão sendo visíveis ali na sala, mas descobrir e auxiliar, ajudar, orar com a turma também, Pai, e assim, Senhor, que as nossas escolas bíblicas dominical, aqui no nosso estado de Rondônia, e onde quer que elas estiverem acontecendo, estejam cheias das Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.